Olá, muito legal poder falar com você. Esse vídeo é um tutorial sobre como usar a Bíblia. Talvez você nunca usou a Bíblia, ou você conhece muito pouco. Então, para você entender, essa aqui é uma das Bíblias mais básicas que você encontra em qualquer lugar. É bem barata, bem acessível e você pode adquirir uma como essa. Logo aqui no começo, quando você abre, vai ter a tradução. Existem vários tipos de traduções, algumas com uma linguagem mais antiga, como é o caso da João Ferreira de Almeida, algumas com uma linguagem mais nova, como por exemplo a Nova Versão Internacional, ou uma que eu gosto muito, que é a Nova Versão Transformadora. Elas vão ter uma linguagem um pouco mais moderna, um pouco mais fácil, para quem está começando a ler a Bíblia. Então, aqui tem uma parte muito importante, que é o índice. Aqui você vai encontrar onde estão cada um dos livros da Bíblia, a página onde você pode encontrar cada um dos livros da Bíblia. Como assim? Como livros dentro de um livro? A verdade é que a Bíblia é um conjunto de livros. Cada um desses livros foi escrito separadamente. Depois, muito tempo depois de Jesus, esses livros foram reunidos em um lugar só, ou seja, na Bíblia. Aqui você vai encontrar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por que a Bíblia tem essa divisão? O Antigo Testamento são todos os livros que foram escritos antes de Jesus. E o Novo Testamento, todos os livros que foram escritos depois de Jesus. O primeiro livro da Bíblia, como você vai encontrar logo aqui no começo, no começo do Antigo Testamento, é o livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés. Logo aqui no começo diz o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Aqui você vai encontrar a história da criação do mundo, como Deus criou todas as coisas, enfim. E aí, como você passear, como você caminhar aqui pela Bíblia, você vai encontrar um número grande como esse aqui, que é o capítulo. Esse número faz referência ao capítulo. E os números pequenininhos que você encontra aqui logo a seguir são os versículos. Então, algumas vezes você vai ver alguém falando assim, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Então você vai procurar o capítulo, o número grande, que está aqui, número 1, e o versículo 27, você vai procurar nesses números pequenininhos, está aqui, versículo 27. Então todos os livros da Bíblia, eles vão ser divididos, eles vão estar dessa forma aqui, tá bom? Sempre vai ter um título em cada seção, às vezes em cada capítulo, ou às vezes dentro do capítulo vai ter mais de uma seção, dependendo do tema, da história que está sendo contada, tá bom? Então, Gênesis é o primeiro livro escrito por Moisés. Logo em seguida você tem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são livros que foram escritos também por Moisés. Logo em seguida, Josué, que foi o discípulo de Moisés, que escreveu o próximo livro. E aí você vai encontrar vários livros que foram escritos por profetas e outras pessoas usadas por Deus. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, é muito especial o que a gente encontra aqui no Novo Testamento. Se você olhar, o primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus, e ele está na página 633, aqui nesse caso 633. Então a gente vai avançar aqui, o número da página está aqui em cima, e a gente vai avançar até a gente encontrar o número 633. Pronto. Então, nós encontramos aqui o Novo Testamento, essa divisão. Não necessariamente no meio da Bíblia, mas a partir daqui estão todas as histórias, tudo que aconteceu depois que Jesus veio a esse mundo. Então, o primeiro livro, o Evangelho segundo Mateus, é justamente contando a história de Jesus. E por isso que essa parte aqui é tão especial. O primeiro livro, escrito por Mateus, um seguidor de Jesus, Depois o segundo evangelho, escrito por Marcos, o terceiro evangelho, escrito por Lucas, e o quarto evangelho, escrito por João, que também foi um discípulo de Jesus. Todos esses quatro, eles vão contar a história de Jesus, mas numa perspectiva diferente. Cada um desses evangelistas, como nós chamamos, eles vão contar a mesma história, só que de uma forma diferente. Para a gente caminhar lá para o final, o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, que foi escrito por João, pelo mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, e diz aqui que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João. Esse é um livro muito interessante também, um livro talvez um pouco mais desafiador de entender, mas é um livro muito importante, muito bacana também, vale a pena você estudar esse livro. Terminando aqui o último livro, o livro de Apocalipse, tem um auxílio para quem está lendo, tem algumas concordâncias temáticas, por exemplo. Você vai ver aqui várias palavras importantes
e textos que falam desse assunto. Você pode procurar aqui, por exemplo, um tema que você acha interessante, por exemplo, crucificação, e logo embaixo vai ter ali vários textos que falam sobre a crucificação. Depois da concordância, vai ter outros auxílios aqui para você, como a cronologia, como que aconteceu, né, cada um dessas histórias, desses temas, e várias outras informações aqui interessantes, como mapas que vão te ajudar a entender onde se passaram cada uma das coisas. Então, é isso. Essa é a Bíblia Sagrada. Agora você já conhece um pouquinho melhor sobre ela, você sabe como manusear. E o meu conselho para você é que toda vez, antes de abrir esse livro, antes de estudar esse livro, você ore, peça a orientação de Deus para te ajudar a entender o que você vai ler aqui. E eu tenho certeza que você vai aprender coisas maravilhosas que estão nesse livro. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.